Fala galera, tudo beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo incrível aqui no canal. E bom, o vídeo de hoje é bem interessante, todos são, né? Mas é um assunto importante que eu quero abordar aqui. Primeiramente, quero agradecer aos novos inscritos, sejam bem-vindos. E se caso você é novo, caiu aqui no canal, se inscreva e fica à vontade aí na seção dos comentários. Mas é o seguinte, galera, vindo ao assunto do vídeo, o básico se tornou luxo. Eu não sei se talvez você não tenha percebido, mas hoje em dia o básico virou luxo. Eu vou trazer alguns pontos aqui sobre isso. Mas o que é o básico? O básico, cara, é você poder ir no mercado e comprar comida boa, sabe? Você encher o carrinho, comprar carne boa. Você tem feito isso? Cara, aqui nos mercados tá muito complicado. O ovo, cara. O ovo tá caro. O pacote de café aí tá beirando R$ 40, independente da sua região. E as coisas estão muito caras, cara. As carnes, principalmente, estão muito caras. Aí eu te pergunto, tá comendo picanha todo final de semana? Tá fazendo churrasco? Então, você vê que o básico tá se tornando um luxo. Quando foi a última vez que você comprou uma carne de primeira, sabe? Então tá muito complicado, cara. Hoje é muito difícil alguém encher um carrinho aí quando vai no mercado. Até enche, né, cara? Mas assim, quando você vê o valor tá extremamente alto. E é disso que eu tô falando. Não era, não era para ser assim, mas está sendo. Outra coisa também que é básico e que hoje em dia é um luxo é carro, por exemplo. Cara, carro é uma necessidade básica e todo mundo deveria ter acesso. E não só isso, cara. Carro hoje em dia também é uma forma de trabalho. E, e hoje está difícil conseguir um carro, porque o carro popular aí, mais barato, brasileiro, está em torno aí de 50, 60 mil. Então você ganhando um salário mínimo, como é que faz? Tá entendendo? O carro era para ser uma coisa básica, era para ser uma coisa que fosse acessível a todos. Igual os Estados Unidos, por exemplo, que lá o carro é extremamente acessível. Todo mundo pode ter um carro. Mas aqui no Brasil não é bem assim. Fora também os custos de ter um carro, sabe? Todo ano você tem que pagar aquele documento lá. Fora a manutenção, gasolina. Então quando você coloca tudo na ponta do lápis, tá muito difícil. E é muito complicado, cara. Hoje em dia, a única opção aí de você ter um carro, se você ganha um salário mínimo. Eu estou especificamente falando disso, sabe? Se você ganha um salário mínimo e quer ter um carro, se você agir pela lógica, só tem a opção de usados, sabe? Porque é a única coisa acessível e que não vai pesar, sabe? Você não vai ficar naquela dívida com um carro novo que seria. Sendo a estabilidade do Brasil, né? Porque você pode ser demitido. Então, o carro também é um luxo. É uma coisa básica que, infelizmente, está ficando sendo como luxo. E até mesmo se você for para a parte do entretenimento, bom, que videogame é entretenimento. E já viu como é que é hoje? Apesar de que o videogame sempre foi caro, né? Só que tá complicado a cada dia. No outro vídeo aí mesmo eu trouxe, falando que os jogos de PlayStation 5 vai começar a ser R$ 400. Bom, você ganhando um salário mínimo, gastar R$ 400 num jogo é muito complicado, sabe? Tá muito difícil. E videogame é um entretenimento, então os jogos subindo, os valores das assinaturas, tanto da PlayStation como da Xbox, também estão subindo. Então, você fica aí sem muito o que fazer, sabe? Você vai deixar de comprar as coisas em casa para comprar um jogo,
para pagar uma assinatura, tá entendendo? Então tá muito complicado, cara, todas as áreas. Uma outra área também que hoje em dia é luxo, é você ter uma casa própria, ter um terreno, um lote, porque antigamente, coisa de uns 20, 30 anos atrás, a vida era difícil, mas todo mundo conseguia ter, é, conquistar seu terreno, sua casa. E hoje em dia não, cara. Hoje em dia tá muito complicado ter as pessoas conquistar uma casa ou um lote, porque tá muito caro. A maioria das pessoas hoje vivem de aluguel porque não tá tendo opção, cara. Ou é o aluguel, ou então uma coisa que acontece muito é as pessoas construírem casa no terreno dos pais ou de outros parentes. Porque tá muito difícil conseguir um terreno, uma casa própria. Uma coisa que deveria ser o básico para todo mundo. Mas hoje em dia também virou luxo, sabe? Não é qualquer uma pessoa que tá conseguindo adquirir sua casa, seu lote, sabe? Então você faz uma somatória de tudo, tá tudo complicado, cara. O que deveria ser básico tá se tornando luxo. Até mesmo de aluguel. Cara, um aluguel hoje em dia também não é barato não. Independente se é para morar ou se é algum comércio. Aluguel também tá complicado. Então a gente fica se perguntando, né, o que que dá para fazer? Bom, no Brasil, fora isso também, no Brasil praticamente se você ganha um salário mínimo, você praticamente tem que virar um Julius, sabe? Tem que ter dois empregos, porque quase o seu salário mínimo praticamente só vai para as contas e comida. Sobra muito pouco para você fazer alguma coisa, então você acaba tendo que correr atrás de uma outra fonte de renda. E é exatamente isso que eu posso falar para fazer, sabe? Cara, o básico tá se tornando luxo, infelizmente. E você vai ter que fazer alguma coisa para ter uma vida razoavelmente bem, sabe? Financeiramente. Tem um canal aqui no YouTube que eu assisto bastante, eu até recomendo, que é o Walter Santos. Ele sempre fala disso. E eu concordo com muita coisa do que ele fala. Bom, qual a solução para isso se tem? Na verdade, tem uma solução sim, cara. Eu sei que é muito difícil, mas eu acho que é a única opção. Que é, cara, nenhum político vai fazer nada por você. Independentemente de quem tá no poder, cara, se é o político A ou B, a única coisa, a mudança vai vir de você, sabe? Aprenda a usar o seu dinheiro direito, controle seus gastos, principalmente busque conhecimento, busque ter fontes de renda, aprenda sobre, sabe, educação financeira, investir, empreender pela internet. É o único jeito, cara, infelizmente, porque numa CLT ganhando 1.500 está muito complicado, cara. Então você vai ter que se reinventar, sabe? Vai ter que fazer alguma coisa, porque só com um salário mínimo tá muito complicado de viver no Brasil. Mas é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Se inscreva aí se você viu até aqui. E fica à vontade aí na seção dos comentários. Mas é isso. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima aí com mais um vídeo incrível aqui no canal. Valeu!